Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje. Louvado seja Deus, né? Mais uma manhã de terça-feira para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, que a palavra de Deus é o nosso alimento diário, né? O nosso sustento. Aleluia, glória a Deus das nossas vidas. A palavra do Senhor é tudo o que nós precisamos. Por isso eu te convido nessa manhã de hoje, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 7, para nós nos alimentarmos da palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, convidar o Senhor para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Nos colocamos aqui completamente nas Tuas mãos, Senhor, porque somos dependentes de Ti, Pai, porque precisamos do Senhor, Pai, assim como o ar que respiramos, Pai. Ó Deus, assim é a nossa necessidade no Senhor, Pai. Por isso, fica conosco, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos sustenta, Pai. Nos fortalece a cada dia, a cada manhã, nos renova, Pai. Nos dê, Senhor Jesus, uma nova unção, Senhor, de renovo, Pai, de fortalecimento. Faz a Tua obra, Senhor, por completa nas nossas vidas, Senhor. Fica conosco, Pai. Não só hoje, Deus, mas todos os dias das nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pega a tua Bíblia, livro de Apocalipse 3:7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mente, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, né? Que palavra fiel, que palavra poderosíssima para a minha vida e para a tua vida, né? Carta à igreja em Filadélfia, né? A gente olha para essa igreja, a gente vê uma igreja fiel e uma igreja verdadeira diante do Senhor. Deus se revela para essa igreja como, né, o santo, o verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel em todo o tempo. Então essa igreja, né, ela estava ali e essa igreja ela não negou o nome do Senhor. Essa igreja ela não estava contaminada. Essa igreja, mesmo se declarando como uma igreja que tinha pouca força diante, né, das lutas, diante das adversidades, diante das situações, eles não negaram a fé em Cristo Jesus, né? Eles se mantiveram limpos, puros, né? Mesmo diante, né, de tanta coisa, essa igreja permaneceu fiel. Eu quero ler algo aqui relacionado para você entender, né, realmente o que Deus está falando, o que Deus quer que eu e você compreenda nessa manhã de hoje. Filadélfia, a igreja fiel. As características, né, desta igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, por não há nenhuma censura a ela, mas apenas elogio, apesar de estar próxima àquelas que estavam espiritualmente mortas, como os cristãos de Sardes. Ela se conservou pura e viva diante de Deus.
Isto serve, né, de exemplo para os que estão caídos na fé por causa do mau testemunho dos outros. A igreja de Filadélfia estava cercada de falsos cristãos e mesmo tendo, né, pouca força, não negou o Senhor Jesus e a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus se identificou para esta igreja como aquela que é santa e verdadeira, porque ela também era santa e verdadeira, ou seja, revelava em si mesmo o caráter do seu Senhor. A santidade dos cristãos de Filadélfia poderia ser vista no dia a dia ao se afastarem, né, de tudo aquilo que contribuía, né, para o distanciamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se identificou para esta igreja como aquele que é santo e verdadeiro, porque ela também era santa e verdadeira. Ou seja, revelava em si mesmo o caráter do seu Senhor. Louvado seja o nome desse Deus. Então, é independente do cenário, é independente onde eu e você estejamos vivendo, nós precisamos nos manter santo e verdadeiro diante, aleluia, glória a Deus, de qualquer situação. Nós não podemos, aleluia, nos contaminar, nós não podemos deixar ser contaminada, né, pelo mau testemunho das outras pessoas, por aqueles que estão em nossa volta, né, que estão dando mau testemunho, por aqueles que nem era aqui o caso, né, estava cercado pela igreja de Sardes, pela igreja, né, de Laodiceia, mas mesmo assim Filadélfia se manteve ali na posição pura, né? Não se contaminou, não negou a sua fé, mesmo sendo uma igreja que tinha pouca força, mas eles não negaram a sua fé em Cristo Jesus. E é isso que eu e você precisamos, independente do cenário que eu e você estejamos vivendo, nós precisamos nos manter íntegros e verdadeiros diante do Senhor. Nós não podemos nos contaminar, nós não podemos negar a nossa fé no Senhor Jesus, e nós vemos isso claramente, né, na vida de 4 jovens, né, que foi lá com Daniel e seus 3 amigos, né, Azarias, né, Misael e Ananias, quando eles foram levados cativo para a Babilônia. Esses 4 jovens foram levados cativo para a Babilônia. Quando chegou ali, eles foram separados especificamente para servir no palácio, para servir ao rei, né? Eles foram separados e ali o rei determinou, né, a ração diária deles, que era das finas iguarias do rei. Eles iam comer e iam beber daquilo que o rei comia, daquilo que o rei bebia. Mas Daniel, a palavra diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem beber do seu vinho. Ele resolveu no seu coração, e os seus amigos, vendo o exemplo dele também, né, se manterem firme ali junto com ele, não se contaminando com as finas iguarias dos reis, com a comida daquele lugar, porque eles sabiam que era uma comida que era oferecida aos deuses daquele lugar, porque era uma terra pagã, era uma terra, né, que professava fé diferente da fé deles, mas eles permaneceram íntegros. E esses jovens, eles tinham tudo para se perder, eles tinham tudo para se contaminar, né? Eles tinham tudo, eles eram jovens, eles foram arrancados da sua terra natal. Foram arrancados, literalmente, levados cativo para a Babilônia. Mas chegaram ali naquele lugar, eles testemunharam de um Deus vivo. Eles foram levados ali justamente para isso, para dar testemunho de um Deus fiel e verdadeiro. E eles ali, eles não se contaminaram e eles não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Eles não negaram a sua fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Eles foram provados e aprovados diante do Senhor, porque eles não se contaminaram, eles não negaram a fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que é Ananias, Misael e Azarias, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles saíram daquela fornalha de fogo ardente, né? Nem cheiro de fumaça tinha neles.
nem cheiro de fumaça tinha neles, porque Deus enviou o seu anjo ali. O próprio Deus estava ali, passeava com eles na fornalha de fogo ardente. Daniel, da mesma forma, foi jogado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. Os leões não fizeram nada com Daniel, porque eles, aleluia, não negaram a sua fé no Deus vivo. Eles não negaram a sua fé. Eles foram provados e aprovados. E é isso que eu e você precisamos entender diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. Nós não podemos negar fé em Cristo Jesus. E aqui era essa igreja, ela se manteve firme, fiel e verdadeira diante do Senhor, não negou a palavra do Senhor, mesmo diante de todas as situações, mesmo sendo a igreja declarada que não está aqui, né? Que nem João declara uma igreja que tinha pouca força, mas mesmo na sua pouca força, não negue a sua fé em Cristo Jesus. Jesus disse que aquele que negar ele diante dos homens, ele também negará diante do Pai. Mas aquele que confessar ele diante dos homens, ele também confessará diante do Pai que está nos céus. Então, para mim, para você ter um entendimento como é maravilhoso quando nós nos mantemos firme, fiel e verdadeiro a esse Deus, porque Ele é. Jesus se declara como santo e verdadeiro, porque Ele é santo e Ele é verdadeiro. Por isso que eu e você precisamos nos manter pura e verdadeira diante do Senhor. A igreja de Cristo, ela precisa ser santa e verdadeira, como Cristo também é. Por isso que essa palavra hoje é uma palavra para mim e para você ter esse entendimento, que nós precisamos verdadeiramente nos separar e não nos contaminar, né, com as coisas desse mundo, fazer que nem Daniel, resolver firmemente no nosso coração, não vou me contaminar. Não é porque eu estou rodeada de uma nuvem de maus testemunhos, né, que estão em minha volta, que está aí, de qualquer forma, eu vou me contaminar, não. Eu vou testemunhar do meu Deus, que é santo e que é verdadeiro. Eu vou permanecer íntegra, fiel a esse Deus, porque Ele é santo e Ele é verdadeiro. E Ele deseja ver verdadeiramente a sua igreja dessa forma, né? Então aqui o que Deus deixa para essa igreja, né? É uma exortação para que ela conservasse o que ela tem. Verso 11 diz assim: venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o que Deus fala para essa igreja, para que ela, né, conserve aquilo que ela tem, a sua fé verdadeira, íntegra, pura, a sua coroa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é a salvação, que é para ela se manter firme, fiel até o fim, que ao vencedor ele fará coluna ao lado, aleluia. Ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus. Uma coluna, jamais ela sai do lugar. Olha que promessa. Uma coluna, né, na eternidade, jamais vai sair dali. Então é para mim e para você ter o entendimento como Deus fala conosco, como Deus está querendo, né, de mim e de você nessa manhã. Santidade, né? Aleluia. Santidade, Deus ele quer de mim e de você, que nós venhamos nos manter pura, né, e verdadeiramente não negar o nome dele. Não podemos negar, precisamos ser fiel, ser verdadeiros até o final. O apóstolo Paulo, né, disse assim para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou. Nós somos soldados de Cristo nessa terra. Foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos alistou, foi Deus quem nos arregimentou para essa obra, para estarmos aqui para testemunhar, aleluia, glória a Deus, do poder dele. Então eu e você precisamos nos manter firme, fiel e verdadeiros diante desse Deus, porque nós não podemos nos envolver com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. Precisamos nos manter íntegro, servindo
completamente aquele que nos alistou, aquele que nos chamou para essa obra, aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que verdadeiramente, né, glória a Deus, morreu por mim, por você, que se entregou naquela cruz do Calvário. Então permaneça íntegra, fiel e verdadeira, assim como Daniel, né? Eles, nesses jovens, foram ali, né, para testemunhar sua fé em um Deus vivo e verdadeiro. Testemunhar a fé em um Deus fiel e verdadeiro. Deus é fiel e verdadeiro. Ele é santo e Ele é verdadeiro. Então, que no nome do Senhor Jesus, eu e você possamos ser, né, refletir cada vez mais, sermos santos e verdadeiros como Ele é. E no nome do Senhor Jesus, Ele possa olhar para mim e para você e ver que Ele olhou para essa igreja em Filadélfia e Ele viu uma igreja santa e uma igreja verdadeira, uma igreja que não negou o nome dEle, uma igreja que não se contaminou, uma igreja que não se contaminou e não negou o nome dele, permaneceu santa e verdadeira como ele é. E é isso que eu e você precisamos ser, santos e verdadeiros. Amém? Em nome do Senhor Jesus, deixa essa palavra hoje para o teu coração, que o Senhor vos abençoe, vos dê um dia abençoado, que nós possamos refletir nessa palavra, né, verdadeiramente, porque ela é poderosíssima para a nossa vida. E é o que nós precisamos a cada dia, né? É nos manter firme, né, na nossa decisão, firme de nos manter puros e verdadeiros diante do Senhor. Amém? Deus vos abençoe, fica com o Senhor Jesus e até amanhã. Glória a Deus.